Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula sobre materiais de construção mecânica. Hoje nós temos o foco na seção 4.2, que aliás é a penúltima do livro, né? Então eu vou compartilhar aqui a sessão, só um minutinho. Então aqui nós temos a seção 4.2. Isso. Então a seção 4.2 fala sobre trabalho a frio, né? E o que é trabalho a frio? Na verdade, são os processos de conformação que ocorrem com temperaturas baixas relativamente, né? Se você se lembrar das definições que houve lá no começo do livro, começo do curso, você vai ver que trabalho a frio é aquele que ocorre a uma temperatura de até 0,3 vezes a temperatura de fusão do material, aproximadamente esse valor, né? Normalmente, no trabalho a frio, normalmente nós temos que o material não é aquecido. A peça que vai ser submetida ao trabalho, digamos uma laminação, por exemplo, ou uma estampagem, a peça não sofre aquecimento. Ela vai à temperatura ambiente mesmo, ela é colocada na máquina, na posição, e sofre a conformação sem o aquecimento, né? Então, nós vimos aqui nesse capítulo uma descrição melhor desse trabalho a frio. Então, aqui no diálogo aberto, como sempre acontece, né, existe um problema que é postado aqui para você, né, que vai ser resolvido lá na frente. Depois, aqui o não pode faltar, veio as explicações, vieram as explicações do capítulo sobre trabalho a frio, né? Aqui aquilo que eu havia dito para vocês, né, que a temperatura é inferior a 0,3 vezes a temperatura de fusão. E aqui o autor vai explicando aqui, né, e dizendo que, inclusive, você pode definir aqui, uma grandeza chamada percentual de trabalho a frio, que é a área da seção original menos a área da seção deformada e dividido pela área da seção original, né? E isso aí vezes 100 para dar em percentual, né? Em porcentagem, percentual. E aqui nós temos, então, um gráfico bastante interessante que nos mostra isso, né? O percentual de trabalho a frio nas abscissas e o limite de escoamento do material nas ordenadas. O que nós notamos aqui? Olhem só, isso é bastante importante, né? No caso do aço, né? O, o limite de escoamento do aço aumenta muito no começo, né? Quando o percentual trabalho a frio vai até os 20%, digamos, né? Mais ou menos os 20%. Ele aumenta muito rapidamente para cá, né? E depois praticamente não tem variação, a variação é muito pequena aqui, né? Já o latão e o cobre não são assim, né? Eles têm um aumento constante ao longo do percentual de trabalho a frio, né? Mas, de qualquer forma, o que nós podemos notar é o seguinte: qualquer que seja o material, quando você tem um trabalho a frio nele, você aumenta o limite de escoamento. E, consequentemente, vale lembrar também, né, se o limite de escoamento está aumentando, o limite de resistência também está aumentando, né? Então, aqui, veja, aqui o que eu acabei de dizer está mostrado aqui, né? Então, ó, o latão, o aço, cobre, etc, né? Então, aqui há uma explicação
mais sobre a parte interna do material, né? O que acontece na parte interna do material. Esse gráfico também é bastante interessante. Ele mostra num processo de tratamento térmico de recozimento o que acontece em relação à dureza do material quando você varia o tempo de recozimento e a temperatura de recozimento também, né? Então nós temos aqui, por exemplo, quando você pensa em um trabalho laminado a frio, por exemplo, né? Ele vem aqui, ele não vai mudar, é isso aqui mesmo, né? Aqui, quando você faz o recozimento a 300 graus, a 300 graus é esse pontinho aqui em cima, também ele fica constante, não muda nada, porque 300 graus é uma temperatura muito baixa. 400 graus, idem, também é baixa aqui, ó. 450 já é o quadradinho aqui, ó, já tem uma pequena variação, né? 500 graus também ele vem para cá. Agora, quando chega em 600 graus, aí sim você vê que existe nitidamente uma curva aqui, ó, e o tempo de recozimento começa a fazer diferença, tá? Então isso é bastante importante, né? Isso tudo é importante vocês saberem, porque quando vocês estiverem numa empresa e forem projetar alguma coisa, uma peça qualquer para qualquer coisa, o material da peça será importante. Você vai ter que dizer, essa peça é feita de alumínio, de aço, de latão. E você tem que saber esses efeitos, saber exatamente o que você deseja daquela peça. Às vezes o aço comum não dá a resistência que você precisa, mas você percebe que se ele sofrer um encruamento, por exemplo, ele vai dar essa resistência que você quer, ou se ele sofrer um tratamento térmico. Então isso tem que fazer parte do seu projeto, tá certo? Aqui, ó. Então tudo isso daqui foi visto por vocês, né? Aqui nós temos essa figura tá horrível, não dá para ver direito, né? O ideal seria ir até o CopaErt e ver essa figura, como é que seria, né? Ah, essa aqui está um pouquinho melhor, né? Recristalização e sementita alinhada, vocês podem notar aqui. Notem que, olha o tamanho aqui, né? Isso daqui, ó, essa barrinha representa 1/10 de milímetro, tá? 1/10 de milímetro isso daqui. Aí nós vemos aqui, ó, aqui seria 5 centésimos de milímetro, né? Aço de médio carbono fortemente deformado a frio. Olha como é que estão os grãos aqui, né? Como é que eles ficam, né? Mesma coisa, outra fotografia também aqui, ácido médio carbono comprimido axialmente a frio, na direção vertical da foto, aqui, ó. Aí o autor fala um pouquinho de trabalho amorno, que não é algo muito empregado, quer dizer, essa expressão de trabalho amorno quase não se usa na indústria realmente, ou é quente ou é frio mesmo, né? Mas tudo bem. Sem medo de errar. Como eu disse a vocês, lá no diálogo aberto, o autor propôs um problema. Ele cria uma situação-problema. E aqui no Sem Medo de Errar, ele destrincha isso aí, ele mostra qual seria a solução. Eu gostaria que vocês tivessem tentado resolver isso antes de ver a solução, tá certo? Porque é só dessa forma que vocês conseguem aprender. Então aqui ele dá a solução. Ó, esse gráfico aqui, por exemplo, irregularidades superficiais decorrentes da usinagem. Então, essa distância é 0,2 milímetros. Então, esse de fundo aqui, ó, tá dando menos de meio milímetro, 0,4 milímetros, tá bem? Então, ele fala de outros problemas aqui também, né? Então, ele resolve o problema ali. Aí nós temos o Avançando na Prática, que é uma sessão onde o autor também, da mesma forma, apresenta um problema, né? Ele dá uma situação, problema, descreve aqui, e aqui ele dá aqui está a descrição, e aqui ele dá a resolução. Da mesma forma, é interessante que vocês leiam e tentem resolver isso sem ver a solução, para depois você comparar essa solução com a sua solução, né? E por último, nós temos aqui o Faça Valer a Pena, que é aquela sessão com as 3 questões que o autor propõe e que vocês devem resolver, né? E
no meu caso aqui, no nosso caso, né, quando tem uma questão como essa primeira aqui, né, a primeira apresenta três afirmações. Você tem que dizer quais delas são verdadeiras e aquelas que você considerar falsas, você tem que justificar por que são falsas. Porque se você não faz isso, se você não justifica o falso, você pode estar chutando, até mesmo sem inconscientemente você pode estar chutando. Mas quando você vai lá e diz ela está errada por causa disso, aí sim você fixa aquilo na sua mente. Essa é a ideia, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos resolver a primeira questão aqui. Primeira questão. Os metais são submetidos a processos de conformação quando a finalidade é a obtenção de produtos finais com especificações de dimensões, forma, condições superficiais e propriedades mecânicas específicas, tá certo? Com especificações específicas é legal, né, gente? Bom, então analise as seguintes afirmações. Então nós temos três afirmações e vamos tentar ver quais delas são verdadeiras, né? Vamos à primeira afirmação. O trabalho a frio é caracterizado pela temperatura de deformação inferior a 0,3 da temperatura de fusão. Bom, nós já vimos isso, né? Que realmente é verdade isso, né? Mas só para nós termos certeza, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma lida nesse parágrafo todo que eu acho que é bastante importante, né? Olha, note que o começo dele é exatamente o enunciado da nossa questão, né? O básico da nossa questão. Os metais são submetidos a processos de conformação quando a finalidade é a obtenção de produtos finais com especificações de dimensões, forma, condições superficiais e propriedades mecânicas específicas. Além da conformação a quente, estudada anteriormente, outros processos de conformação mecânica são realizados com trabalho a frio. O trabalho a frio é caracterizado pela temperatura de deformação inferior a 0,3 da temperatura de fusão. Diferentemente do trabalho a quente, só um minutinho, gente. Diferentemente do trabalho a quente, no trabalho a frio não ocorrem os processos de recuperação ou recristalização. Na conformação a frio se observa o aumento da resistência mecânica a partir do encruamento, que consiste no aumento da densidade de discordâncias no material a partir da deformação a frio. Além do aumento da resistência mecânica, tanto do limite de ruptura como do limite de escoamento, ocorre a diminuição da dutilidade, que é medida através da redução da área, do alongamento ou da tenacidade à fratura. A figura 4.2 demonstra que o aumento do trabalho a fio provoca o aumento do limite de escoamento para o aço, etc. Né? Então, o que nos interessa foi essa primeira parte aqui. Ó. Note que a resposta nossa já está aqui. Né? Se nós voltarmos lá para a questão. Então, olha lá, a primeira afirmação está correta. Vamos ver a segunda. No trabalho a frio não ocorrem os processos de recuperação ou recristalização. Justamente, isso estava escrito lá, né? Voltando lá, nós podemos verificar aqui, ó. Ó, no trabalho a frio não ocorrem os processos de recuperação ou recristalização, tá certo? Então, a segunda também está correta. Vamos ver a terceira. Na conformação a frio se observa o aumento da resistência mecânica a partir do encruamento, que consiste no aumento da densidade de discordâncias do material a partir da deformação a frio. Também é correto isso, né, que nós vimos aqui, ó. Aqui, ó. Na conformação a frio se observa o aumento da resistência mecânica a partir do encruamento, que consiste no aumento da densidade de discordâncias no material a partir da deformação a frio. Então a terceira também está correta, né? Então nós temos as três corretas, ou seja, a alternativa correta para nós é a letra A. Eu só queria lembrar a vocês que, voltando e até lendo o que está escrito aqui, né? Vocês têm que ter em mente o seguinte, né? Quando você
pensa numa deformação de um material, né, ou num tratamento térmico, que seja, ou seja, você quer mudar as características, as propriedades de um material, você tem que lembrar o seguinte: nós temos quatro grandezas aí que se modificam, né? Então nós temos a dureza e a resistência à tração, ou também a resistência ao escoamento também, é claro, não é a mesma coisa, quase a mesma coisa. Então essas duas ou três aí sempre andam juntos. Quando você aumenta uma, você aumenta as outras duas também, tá? Quando você abaixa uma, você abaixa as outras duas também. E temos as outras duas, que são a dutilidade e a tenacidade, que também andam juntas, né? Então, quando você aumenta a dutilidade, você aumenta a tenacidade. Quando você diminui uma, você diminui a outra também, da mesma forma. Só que essas duas andam sempre ao contrário das outras duas, ou das outras três que eu citei, né? Quando você aumenta um lado, você diminui o outro. Então, você tem que se lembrar sempre disso. Se você quiser aumentar a dutilidade de um material, através de um processo mecânico como esse aqui, ou até mesmo térmico, se você quer aumentar a dutilidade, necessariamente você vai diminuir a dureza e a resistência. Não tem como você aumentar tudo ao mesmo tempo, tá? Isso é impossível. Então, lembrando-se disso, né? Isso é muito importante para vocês, tá? Vamos ver a segunda questão agora. O recozimento é o tratamento térmico utilizado para apagar as estruturas resultantes de tratamentos térmicos ou mecânicos aos quais o metal foi submetido. Com relação ao efeito do tempo e da temperatura de recozimento sobre a dureza de um aço de baixo carbono, assinale a alternativa correta. Então, nós temos 5 alternativas aqui, né? Nós vamos ver qual delas é a correta e, se possível, vamos tentar justificar as outras, né? Bom, então, se nós olharmos ali no nosso texto do nosso livro, essa figurinha que eu acabei de mostrar para vocês aqui, né, mostra exatamente o que nos interessa, né? Então, aqui nós temos, olha, essa figura aqui, 4,15, né, traz um gráfico que mostra o efeito do tempo e da temperatura de recozimento sobre a dureza de um aço de baixo carbono, submetido à redução de 84% por laminação a frio, tá certo? Bom, aço de baixo carbono é exatamente o que nos interessa lá, né? Então nós vamos ver o seguinte, o que ele está afirmando é o seguinte. Primeira afirmação, né? A dureza do aço de baixo carbono diminui com o tempo e a temperatura. Será que isso é verdade? Vamos dar uma olhadinha lá na nossa figura. A dureza diminui com o tempo e a temperatura, tá certo? É verdade, né, gente? Olha aqui, ó. Quanto maior a temperatura, ali estão as temperaturas altas, baixas. Aqui são as temperaturas altas, e com o tempo também. Então, é verdade isso, ó. Então, se nós pegarmos, analisarmos esse gráfico, ele diz exatamente o que está escrito lá, tá? Então, aqui, nós achamos a alternativa certa, né? Mas, às vezes acontece, o autor acaba se enganando e coloca duas alternativas corretas, ou até nenhuma, né? Já aconteceu até comigo em prova, né? Então, vamos analisar as outras para verificar se alguma delas pode ser verdadeira, né? Alternativa B. A dureza do aço de baixo carbono aumenta com o tempo e a temperatura. Bom, isso aqui é o contrário do que está escrito ali, então não é verdadeira, com certeza. A dureza do aço de baixo carbono permanece inalterada após o recozimento. Também não é verdade, tá certo? Obviamente, isso poderia ser verdade se nós colocássemos que a temperatura seria de, digamos, de 200 graus, 300 graus, aí estaria correta essa daqui também. Mas como é genérico, ele não fala da temperatura, então é falso, porque existe uma faixa de temperaturas em que a dureza diminui, como está escrito na A. Alternativa D. A dureza do aço de baixo carbono aumenta devido ao processo de encruamento provocado durante o recozimento. Olha, gente, o recozimento é um tratamento térmico, ele não tem como provocar um encruamento no material, tá? Encruamento é um processo que só acontece
quando você tem trabalho mecânico. Se você não tiver trabalho mecânico, não tem encruamento, tá? Então, a D está errada também por causa disso. Aí, a dureza do aço de baixo carbono diminui devido ao processo de conformação a frio. Ao contrário, né? Ele aumenta no processo de conformação a frio. Então, nós já vimos que a alternativa certa é a A, tá certo? Isso responde a nossa pergunta. Se algum de vocês tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida sobre o que foi dito aqui, se não entendeu alguma análise que eu fiz, por favor, fale, tá? Eu estou aqui para esclarecer suas dúvidas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então vamos seguir e vamos ver a terceira questão. A textura cristalográfica é formada por componentes e um desses componentes é representado por uma determinada orientação em torno do qual os cristais se alinham. Para os produtos planos, essa orientação é dada pelo plano cristalográfico paralelo à superfície de laminação, tá? Porque os produtos planos são produzidos por laminação, quase sempre, né? Ou pelo menos eles começam com a laminação, tá? Então aqui nós temos no enunciado que ele diz aqui, ó, temos uma frase da qual foram retiradas 3 palavras. Então nós vamos tentar achar aqui nas alternativas onde estão as 3 palavras que preenchem aqui, né? Então vamos lá, vamos ler a frase. A textura cristalográfica é importante para as propriedades mecânicas, pois garante uma deformação, alguma coisa, no plano da chapa, com o alguma coisa de redução de uma outra palavra que completa a frase, tá bom? Então vamos tentar achar quais são as palavras aqui, né? Então, a textura cristalográfica garante uma deformação o quê? Qual é a deformação que ela garante? Se nós formos olhar no texto, nós temos essa frase aqui também, né? Vamos dar uma olhadinha ali. Aqui, o próprio enunciado do problema está aqui, né? Vamos ler isso aqui então. A textura cristalográfica é formada por componentes e um desses componentes é representado por uma determinada orientação em torno da qual os cristais se alinham. Para os produtos planos, essa orientação é dada pelo plano cristalográfico paralelo à superfície de laminação. E a textura é representada pela denominação 001. Já para os produtos com simetria axial, como os arames e fios, a textura de fibra é caracterizada pela direção cristalográfica alinhada ao eixo do produto. A textura cristalográfica é importante para as propriedades mecânicas, pois garante uma deformação homogênea no plano da chapa com o mínimo de redução de espessura. Tá? Então, nossa frase está aqui. Para medir e avaliar as orientações cristalográficas é utilizada a técnica de difração de elétrons retroespalhados, EBSD na sigla em inglês, né? Que permite avaliar as diferenças cristalográficas entre os grãos, caracterizando e quantificando a textura cristalográfica. Então, se nós voltarmos lá para a nossa questão, então, olha lá. A textura cristalográfica é importante para as propriedades mecânicas, pois garante uma deformação homogênea no plano da chapa com o mínimo de redução de espessura, tá? Essa era a frase que estava lá. Então, nós vamos ver que a nossa alternativa correta é a alternativa A. Obviamente, nesse caso aqui, não é necessário justificar as outras, porque não tem sentido, tá? Então, a alternativa A responde a nossa questão. E isso encerra o nosso faça valer a pena, né? Faça valer a pena, exatamente, tá? Então, agora eu pergunto a vocês, alguém tem alguma pergunta sobre essa seção 4.2? Eu não, professor. Beleza. Mais alguém quer se manifestar? Fiquem à vontade, hein? Podem falar. Tudo bem. Então, eu considero encerrada a sessão 4.2, né?
Eu espero que vocês tenham mandado para mim esses exercícios, né? E vamos agora para a sessão 4.3. Vamos dar uma passeada nela, porque vocês vão resolver isso essa semana, para me entregar na semana que vem, né? Então, olha, aqui nós vamos falar do quê? Aços e ferros fundidos, utilizados na construção mecânica, né? Isso aqui é um assunto bastante importante, porque o aço é o material mais utilizado em construção mecânica. E o ferro fundido provavelmente é o segundo mais utilizado. E o alumínio talvez seja o terceiro. O aço é o primeiro, né? Alumínio e ferro fundido, um é o segundo, outro é o terceiro. Eu não sei exatamente qual é a ordem aí. Mas, de qualquer forma, eles são muito utilizados e vocês vão trabalhar com eles direto, como quando estiverem como engenheiros numa empresa qualquer que trabalhe com materiais assim, né? Então, aqui o autor vai explicar aqui para vocês. Aqui ele apresenta na diálogo aberto, ele apresenta um problema, né? E olha aqui, como solucionar o problema do cliente? Essa é a pergunta que ele faz aqui no diálogo aberto. Ele apresenta um problema aqui e faz essa pergunta, né? E neste momento, teoricamente, você não teria condições de responder essa pergunta porque você não teria visto ainda a teoria, né? Mas aqui embaixo, né, não pode faltar, ele já começa a mostrar, né? Então nós temos aqui ele falando de microestrutura dos aços, né? Então vários aços, né? Aí uma pergunta interessante: como o teor de carbono afeta a temperabilidade dos diferentes aços, né? Então veja, aqui nós temos aí várias figuras mostrando aqui, ó, o aço 52.100 esferoidizado. Olha só como ele fica realmente com uns pontos esferoidais, né? E esse tratamento de esferoidização, deve ler aqui em algum lugar, é usado principalmente para melhorar a usinabilidade dos materiais, né? Aí ele vem aqui, fala de mais alguns outros materiais, né? Mostra aqui, por exemplo, uma foto de uma falha por fadiga de um eixo ferroviário, tá? Então, olha só como é que ele se rompeu, né? Então, aqui ele fala de aços inoxidáveis, né? Gente, o aço inoxidável é aquele que não se oxida? Será que seria certo falar isso? Quem pode responder para mim? O aço inoxidável é aquele que não se oxida? Ô, professor, eu acho que ele oxida, entendeu? Só que a duração é menor. E o aço oxidável, ele é um aço pintado, vamos dizer assim, entendeu? Se você É. ficar raspando essa tinta aí, a probabilidade desse aço oxidar é bem maior. Acredito Bom, eu. você acertou parcialmente, né? Essa capa que você disse aí, na verdade, você está pensando no aço galvanizado. O galvanizado recebe realmente uma pintura, digamos assim, de zinco, né, em volta dele. E aí o zinco vai proteger o aço da corrosão, né? O aço inoxidável se corrói também. Ele não é inoxidável, na verdade. Só que a velocidade de oxidação dele é muito menor do que um aço comum. Por exemplo, se você pegar uma barra de aço 1020 e uma barra de aço inoxidável, as duas idênticas, joga as duas no mato ali, ó, e volta depois de um mês para ver o que acontece. Então, a de aço 1020 vai estar totalmente marrom de oxidada que vai estar, né? Então, você passando a mão, sai o ferrugem na sua mão. Já a outra, a de aço inoxidável, ela provavelmente terá somente alguns pontos de oxidação, porque ela tem uma resistência muito maior à oxidação, tá? Então, isso é bom você ter em mente isso, que o inoxidável não é exatamente que ele não se oxide, tá bom? Tenho isso em mente. Bom, então vamos lá. Então, aqui você tem, ele está falando dos aços inoxidáveis, etc, né? Tem algumas características dele. Então, você tem os aços que são aqui, ó, martensíticos, os ferríticos, os austeníticos, né? E os ferrítico-austeníticos, duplex. Depois você tem endurecidos por precipitação também, né? Então, você tem várias famílias de materiais aqui que têm comportamentos parecidos, né? E então ele mostra, esse capítulo é bastante importante para vocês, esse capítulo, essa sessão, gente, tá?
Daí ele fala de ferros fundidos, né? O ferro fundido, na verdade, é igual ao aço em termos de composição química, né? Ele é carbono e ferro, né? Só que o carbono começa em 2%, mais ou menos, né? Aí ele é considerado ferro abaixo de 2%. Ele é aço acima de 2%, ele é ferro fundido, né? Então aqui ele está explicando o que acontece, né, com os materiais. E depois ele vem a seção Sem Medo de Errar, onde ele vai resolver aquela questão que ele colocou, que ele propôs lá no início, no diálogo aberto, tá? Então, conforme eu sempre digo a vocês, seria interessante que você tentasse responder, depois de ler tudo, né? Quando você acabar de ler aqui, ó, seria interessante que você voltar lá, ler a questão e tentar resolver essa questão. E depois você viria aqui e resolveria, ou compararia a sua resolução com essa aqui que você vê aqui. Tá bom? Para ver se a sua está correta, se a sua é viável, se a sua é melhor que a dele, etc. Isso é bastante importante, gente, tá? Em seguida vem o avançando na prática, que é uma situação-problema que o autor descreve e que eu espero que vocês resolvam. Ele fala de instrumentos cirúrgicos nessa daqui, né? Espero que vocês resolvam antes de ver a resolução aqui, né? Então ele bota aqui uma série de questões e depois ele mostra a resolução da situação-problema aqui, né? E, por final, para terminar, faça valer a pena, que são aquelas 3 questões, né? Na primeira, você tem uma pergunta com 5 alternativas, supostamente apenas uma é correta, você vai ter que identificar qual é a correta e justificar as outras 4 por que estão erradas, tá bom? Na segunda questão, você tem 3 afirmações e vai tentar descobrir quais são corretas e quais são erradas. E nas que estiverem erradas, você vai justificar por que estão erradas, tá? E na terceira, parecido com o que nós fizemos agora há pouco, nós temos uma frase da qual foram retiradas 3 palavras e você vai ter que encontrar aqui nas alternativas as palavras que completem essa frase para que ela fique com sentido, tá bom, gente? Vejam que essas questões que eu coloco aqui, se faça valer a pena, é importante que você veja como eu resolvo, tá? Como é que eu faço? Eu vou lá no corpo do nosso capítulo, da nossa sessão, e leio lá e procuro onde é que está aquilo, onde é que está dito aquilo lá. Então, de alguma forma, você vai encontrar a solução dessas respostas lá. De alguma forma está lá. Ou explicitamente, como nós já vimos, ou então, por exemplo, na forma daquele gráfico que nós vimos hoje numa questão, né? O gráfico é que tem a resposta. Agora, essa forma de resolver que eu proponho a vocês, que é vocês justificarem as alternativas que estão erradas, é bastante importante, gente, porque aí você não vai simplesmente chutar. Porque o objetivo não é chutar. Se você acertar ou errar uma questão, isso não faz nenhuma diferença agora aqui, tá? Se você não souber a questão. Porque eu posso chegar e dizer, olha, é a alternativa C, tá? Marco aqui C. Tá, e eu acertei ou errei? Ah, acertou. Mas eu nem sabia por quê. Então, eu tenho 20% de chance de acertar num chute, né? Eu quero que você tenha 100% de chance de acertar. E você só vai conseguir isso se você souber a teoria. Para isso, você tem então que estudar e responder. E cada alternativa dessa, você vai dizer, ela está certa ou está errada. E se está errada, por quê? Por causa disso e daquilo. Tá? Só assim você vai realmente conseguir aprender. Lembre-se de uma coisa, hein? Você está aqui na faculdade não é só para tirar notas, tá? Porque passar nessa disciplina ou em qualquer outra é muito fácil. Você sabe disso melhor do que eu. Eu sempre digo isso para vocês. As provas que existem aqui são muito fáceis, você vai passar com certeza. Agora, será que você vai saber o conteúdo das disciplinas? Quando você chegar numa empresa e de repente aparece um problema como esses aqui, será que você vai saber pelo menos encaminhar o problema para procurar a literatura que vai ajudá-lo? É isso que você tem que saber, tá certo? Senão você vai ser apenas mais um desempregado procurando emprego. E aí vai botar a culpa no mercado. Ah, porque está muito difícil e tal. Será que não é porque você não estudou e não sabia o que o contratante queria de você? Tá? Bom, é isso que eu tinha para dizer sobre essa sessão 4.2, né? Que vocês vão fazer. 4.3, na verdade, né? Que vocês vão fazer para a semana que vem. Então eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa?
comentar algo sobre o que eu falei até agora, sobre vocês estudarem, se tornarem bons engenheiros? Eu Bom, apenas concordo com o que o senhor disse, é isso aí mesmo, você tem que estudar porque é essencial, né? com certeza, Lessa. Você vai ver que o que distingue um bom engenheiro de um engenheiro mediano ou ruinzinho é justamente isso. O engenheiro olha um problema, o engenheiro bom, ele olha um problema, ele já sabe encaminhar uma solução para. Porque, olha, a função do engenheiro é resolver problemas. Você já sabe disso, né? Então, você nunca reclame por ter muito problema na empresa onde você está. Porque o dia que não tiver problema, você vai ser demitido. Então, se você olha para um problema e já sabe encaminhar a solução, né, você não precisa saber as fórmulas de cor, tá? Não é necessário isso. Mas você tem que saber onde encontrar as fórmulas. E só estudando você vai saber isso, tá? Então, quando você estuda essa sessão aqui, ou outras que nós já estudamos aqui, né? Sobre a composição, para que eu vou precisar saber a composição de um aço, e ferrita, e martensita, que loucura isso. Você tem que saber porque você vai usar isso na prática. Na hora que você for dimensionar uma torre eólica ou qualquer coisa parecida, né? Qualquer coisa que seja. Você tem que saber qual é o material que você vai usar e por que você vai usar aquele material. Você tem que dizer isso, tá? Então, eu escolhi usar esse aço tal, porque isso, assim, assim, assado. Obviamente, quando você for escolher, um dos fatores que vai pesar é o custo, né? O preço dele, que você e sua empresa vão pagar por ele. Então, você tem que escolher o material mais barato que atenda aquelas especificações que você colocou, tá? Então, ele tem que resistir a um esforço de tanto, ele tem que ser um material, por exemplo, não magnético, ele tem que ser um material que transfira pouco calor. Então, você vai definir o que ele precisa ser e vai localizar o material mais adequado, tá bom? Que não necessariamente é o aço. Bom, gente, então é isso que eu tinha para dizer para vocês agora, né? Semana que vem vai ser a nossa última sessão do livro, e que é essa que vocês viram agora aí, né? E hoje, como vocês estão cientes, é a entrega do nosso trabalho, né? E vocês têm hoje até as 23h59 para mandar para o meu e-mail esse trabalho prontinho de vocês, tá? A sugestão para quem mandar para mim é o seguinte: mande para mim com cópia para os outros membros da equipe, tá? Porque aí, caso eu não receba, vocês vão verificar se os outros receberam. Ou se ninguém recebeu, é porque quem mandou é que está com problema no e-mail. Então é bastante importante isso. E não deixe para a última hora, não vá mandar isso às 23h50. Porque se der algum problema no seu e-mail, na sua internet ou coisa parecida, você não vai mandar e aí vai perder pontos. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre trabalho, alguma coisa assim? Podem falar. Professor, completando o que você falou, agora é Marcelo, antes eu acho que foi Guilherme. Completando o que você falou, Ah, sim. eu, estudar é importante, entendeu, professor? Você aprende Sim, muita coisa, mas nada se equipara com você aprende na prática. Eu fiz certo. eu fiz o técnico, aprendi coisa pra caramba, mas me Ah, senti meio desfocado, entendeu? Questão em sim, laboratório geral. Mas quando eu fui fazer o estágio, que aí, pô, aí sim eu aprendi, professor. Tinha coisa que eu não tinha aprendido, que eu comecei a aprender com o meu supervisor, entendeu? O estágio certo. é o que faz o diferencial do aluno, na minha opinião, né? Concordo com você. A parte prática é extremamente importante. Lá você vai aprender mesmo na prática. Agora, você não pode chegar no estágio sem saber absolutamente nada, né? Então você tem que, a teoria tem que estar embasada dentro de você. E se você aprendeu, como você disse que aprendeu, é porque você sabia a teoria. Então quando você chegou lá, você se lembrou, olha, é isso, assim, e tal. Por exemplo, o cara vai fazer um ensaio de tração no material. Você já tem noção do que é o ensaio de tração. Aí quando você chega lá e vê, você fala, ah, olha essa curva aqui, ó, ela vai até o alto ali, depois volta quando o material se rompe em seguida ali. Quer dizer, você pode até não se lembrar de alguns detalhes, mas você já viu aquilo e sabe do que se trata. Então isso é bastante importante. A prática é muito importante. Eu imagino que vocês estejam mais próximos do final do curso do que do começo, né? Não sei exatamente em que semestre vocês estão, mas acho que vocês já viram bastante teoria, né? Então, é fácil vocês saberem se vocês estão aproveitando o curso. Pensem no que vocês sabem hoje
e o que vocês sabiam quando entraram na faculdade. Né? Comparem o que vocês sabem hoje. Não é estupidamente mais do que vocês sabiam naquela época, vocês não sabiam nada na época, né? Hoje vocês já conseguem fazer uma série de coisas, eu não sei se vocês já viram usinagem, né? Disciplina de conformação, aqui falou-se um pouquinho sobre conformação, né? Soldagem, fundição, tudo isso aí vocês vão aproveitar na sua vida, vão usar na sua vida profissional, né? Agora você precisa saber, precisa realmente saber isso, para quando você chegar lá diante de uma máquina de soldar, você olha, não sabe nem o que é aquilo lá, o que que é isso aqui, né? É um carrinho de mão, o que que é isso? Né? Então você vai saber aquilo, aquela é uma máquina que faz soldagem por exemplo, né? Vamos pensar aqui por TIG, né? Processo TIG. Aí você já sabe que, o TIG, sei, eu me lembro o que que é e tal. Então, isso é extremamente importante, gente, para você não chegar como um cara que não sabe nada numa empresa. Aí você vai perder seu emprego, não tenha dúvida, tá? Porque, senão, um técnico serve. Se você não sabe nada, eles vão economizar. Em vez de contratar você como engenheiro, contrata um técnico que vai saber o mesmo que você. Então, um técnico bom sabe o mesmo que um engenheiro que não sabe nada. Então, pense nisso. O que mais, gente? Algum outro comentário? O Marcelo fez um bom comentário aí. Vamos ver se mais alguém faz. Bom, então o trabalho de vocês. Professor, Fale, diga, Gabriel. em relação ao e-mail, é para enviar especificamente alguma coisa no assunto e no corpo do texto, tipo, eu só coloco a matéria, trabalho de materiais de construção mecânica, quando eu Isso, for te enviar o e-mail, só isso? isso. Só isso. E no E corpo do e-mail, de preferência, coloque a equipe. pronto. E é para enviar em formato Word ou PDF? O Word é melhor, eu acho. Se puder, o Certo. Word é melhor. DocX, né? É o melhor formato para Uhum. mim. Tá bom? O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Professor, eu acho melhor enviar em PDF, porque pode desconfigurar de um Word para o outro, entendeu? Eu posso configurar no meu, quando eu enviar para o senhor abrir outro tipo de Word, eu até no mesmo, entendeu? E aí pode desconfigurar a margem, desconfigurar certas coisas. Tudo bem, isso aí vocês é que sabem. Para mim, tanto faz. As duas formas são aceitas. Não tem nenhum problema. Certo, gente? Então, olha, vocês já estão com a prova dessa disciplina marcada para essa semana aí, né? Vocês já viram alguma coisa? Já se programaram para fazer essa prova? Sugestão, hein? Leiam esse capítulo 4.3 que eu citei agora. Leiam o capítulo e resolvam tudo antes de fazer a prova, porque vai cair, pode cair assunto dessa prova também, né? Desse assunto dessa sessão também. Então, façam o 4.3 antes de fazer a prova, tá? Isso é bastante importante. Senão vocês vão perder ponto por besteira. Tudo bem? Bom, gente, nossa aula vai até 9h55, tá? São 8h45, perdão, até 9h15, eu confundo sempre os outros, deixa eu ver, 7h40, 8h55, agora sim, ou até 8h55 vai nossa aula, tá? Então, se vocês quiserem falar comigo, eu vou estar disponível aqui, podem falar comigo, não tem problema, mas para quem não tem interesse, eu vou encerrar a aula agora. Então, boa aula, boa prova para vocês, façam a prova com calma, tá bom? Se precisarem de qualquer coisa, é só falar comigo. Um abraço, gente, até a semana que vem. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado, professor. Valeu, professor.
Olá, Bruno. Posso ajudá-lo? Bruno, você está me ouvindo? Alô, Bruno?